Reconheceram a personalidade da foto? E olha agora a camisa. Olha essa camisa. Vê de que clube é. Associaram a foto com a camisa? Pois é, o nosso entrevistado de hoje é o Sérgio Luiz de Araújo. O grande Sérgio, craque, goleiraço do Palmeiras. Eu tenho uma bronca danada, eu sendo corintiano, imagina que esse cara pegou de bola do Corinthians. Sérgio, obrigado, viu, de você participar, aceitar o convite e vir participar do Gente de Palavra, viu? Obrigado, Daniel. Para mim é um prazer, né? Não só você me entrevistando, mas como tenho grandes amigos agora aqui, um deles é o Ataliba, né? Sorocaba, e através dele nós marcamos essa entrevista. Que para Sorocaba é uma honra, viu? Pode ter certeza. O povo sorocabano deve estar se deliciando aí e vai se deliciar durante o programa, porque o Sérgio estava batendo um papo antes com ele, tem muita coisa gostosa para contar. Paulistano, Sérgio? Paranaense, né? Nasci no Paraná, numa cidade bem pequena, pacata, por nome de Caloré. Dizem que é uma cidade assim, a única cidade com K. Então vim de lá com 10 anos para São Paulo e a primeira cidade onde eu comecei o meu trabalho, meu projeto de garoto, depois jogar bola, foi Carapicuíba mesmo, aqui próximo. Ah, quando você veio do Paraná, você veio para Carapicuíba. Carapicuíba, primeira cidade. Com quantos anos você veio? Eu vim com 10 anos de idade, né? Uma família de 6 irmãos, eu sou o quarto filho, somos em 3 homens e 3 mulheres, então... Os homens, o seu único jogou bola? Na realidade, o único que quis seguir, né? Mas eu tenho um irmão que realmente também jogava muito bem, até porque meu pai, ele na época, quando jovem, morava no interior do Paraná e trabalhou na lavoura, enfim, teve convite também para jogar. Meu pai jogava muito bem, tem uma certa fama. Jogava de zagueiro, volante, chutava muito forte. E na época, foi muito conhecido onde ele passou lá no Paraná. Tem uma certa fama lá. Então, o meu irmão do meio, que é o Gilson, né? Ele herdou esse dom aí, mas não quis nada. Sossegado. Eu sempre quis jogar, sempre procurei ser jogador. E quando você veio para São Paulo, facilitou um pouco, Sérgio? Não, dificuldade tremenda, né? A humildade, a família simples, sem estudo. Meu pai veio naquela dificuldade, morando de aluguel, conquistando. Então não foi fácil. Criar 6 filhos, né? Tinha 11 anos. Tinha 11 anos, 10 anos. Aí com 11 anos brincava, logicamente, como todo garoto, e aos poucos, né, fui começando a despontar como um jogador ali que gostava e recebi um convite de jogar num time que chamava, né, Ameriquinha de Carapicuíba. Opa! E time da terceira, segunda? Não, era um time de cidade normal, assim, que disputava DEF, né, Dentinho, Dente. E tinha um treinador que hoje não está mais com a gente, foi falecido, o Tião. E ele me chamou e aos poucos eu fui gostando. Todo sábado de manhã eu saía para jogar, com 11 anos. E com 11 anos, quando você começou nesse Ameriquinha, qual a sua posição? Então, eu comecei como ponta direita. Interessante, né? Aí eu comecei a jogar na linha e tal, e às vezes entrava, mas logo no começo, assim, o terceiro, quarto jogo, faltou o goleiro e estava chovendo, me lembro, no dia, e faltou o goleiro e ele perguntou pra galera, quem joga no gol, quem gosta. Eu gostava de jogar no gol também, e aí eu me prontifiquei e na realidade fui muito bem no jogo, fui o melhor em campo naquela época, e ele falou, não, agora a partir de agora você vai ser meu goleiro, o outro não precisa nem vir mais. E aí desde então eu me tornei o que realmente eu sou hoje, né? Longo a trajeto, mas graças a Deus... Não pode pular a história, não. Vamos saber detalhado aí. Depois você jogou esse dia no gol lá, e você teve um momento que você foi... você desistiu um pouco do futebol de campo, foi pro futebol de salão. Com 11 anos eu me lembro, não alcançava nem na trave ainda. Então eu tenho uma lembrança muito boa. E aí, dentinho, com 12, 13 anos, com 14, 15 eu comecei a jogar salão, futebol de salão. No gol, mas machucava muito, eu já estava dando aquele esticão, né? Fiquei grandão, magrelão, e aí você começa a machucar muito, eu não gostava muito de jogar no gol, do salão. E aí eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos numa metalúrgica, estudar à noite e jogar de final de semana na Várzea, né? Que tinha um time em Carapicuíba que chamava Joia, e eu comecei a jogar nesse time e jogar também na seleção de Osasco. E aí, com 16 anos, eu comecei a jogar na seleção de Osasco, e o treinador, que por sinal bem conhecido, que se chamava Ettore Marchetti, que hoje é falecido, mas tem um irmão dele que se chama também Marchetti, que trabalha na rádio, lá em Osasco.
E, né, aproveitar a sua audiência e mandar um abraço a ele, a toda a sua família, que foi onde ele me descobriu e que todo sábado a gente jogava ali, ele olhou, viu que eu tinha talento, que tinha condições e disputamos Jogos Abertos por Osasco em 1988. Ah, 88. Já como goleiro, né? Como goleiro. Eu trabalhava na Metalúrgica e de final de semana eu jogava lá com ele, jogava na várzea. Isso com 17 anos, né? E aí ele recebeu um convite, o seu Marquete recebeu um convite, que nós somos vice-campeão dos Jogos Abertos de 88. Inclusive é interessante, né? Que eu disputei a final contra o time do Cafu. Ah, que interessante, que eu fiquei sabendo depois, lógico, você não vai saber. Itacoaxetuba. E eu acho que foi o campeão, e nós fomos vice-campeões. E aí, depois desse dia, o seu Marquete pegou e me convidou. Falou, você quer ir para o Palmeiras? Porque eu estou indo para lá, fui convidado e vou levar 10 jogadores. Dentre esses 10 jogadores, você é um deles. É um deles que eu quero levar. Eu falei, não, é meu sonho, quero sim. E aí eu saí do meu emprego e fui tentar a sorte. Que ano isso, Sérgio? 1989, dia 13 de janeiro de 1989 foi quando eu entrei no Palmeiras. E desde então aí eu comecei a treinar, tinha dificuldade nos treinamentos, mas jogava muito bem no gol, porque já tinha cancha, né? Dentro do gol ali eu me dava muito bem. Nos treinamentos que eu ainda era meio verde, não tinha base, né? Aí porque jogava na várzea. Eu comecei... orientação nenhuma, sim. Né? Eu comecei como os outros goleiros lá de 12, 13, 15, vindo, né, com a base. E aí eu comecei, enfrentei essa dificuldade em 3 meses de teste, o jogo principal, até o treinador de goleiro foi lá ver, porque em uma certa ocasião ele até falou, esse goleiro aí, ele é bom, mas não sabe treinar direito, nós vamos ter que, acho que, mandar embora. Falou isso, eu me lembro muito bem. E esse treinador, o Marquete, falou assim, eu vou te falar uma coisa, porque ele desceu do profissional para ver meu jogo. Ele não frequentava a base, ele foi lá para avaliar e ele viu que ele não treinava muito bem nos treinamentos, mas ele não tinha visto um coletivo jogando mesmo. E aí ele falou, então domingo você vai ver o jogo dele contra o Clube Pinheiros, aí você me fala se você vai mandar embora ou não. E sem falar comigo. Não, mas não fala já não. Vamos a um intervalo comercial e já voltamos aqui na Local TV, canal 23, entrevistado de hoje, Sérgio. Imagine receber as chaves do seu novo apartamento com o acabamento e revestimento completos, prontos para morar. Esse é o Plaza Madrid, o ar perfeito para você e sua família. Apartamentos de 85 metros quadrados, 3 dormitórios, sendo um deles uma linda suíte. Acabamento completo em porcelanato e gesso com segurança 24 horas. Além disso, o edifício conta com lazer completo, piscinas adulto e infantil, espaço zen e praças de jogos. Quadra poliesportiva e campo de futebol society. 2 academias e 2 brinquedotecas para a criançada. Também tem espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza para festas e encontros. O Plaza Madrid está localizado numa área perfeita, próximo a General Carneiro, o Centro e o Campolim. Visite o decorado na Rua Visconde do Rio Branco 259, na Vila Jardine. Plaza Madrid, mais uma realização AG Velasco, com vendas através da Reis Imóveis. Venha para a Matielli, procure as etiquetas coloridas e encontre super descontos que saltam aos olhos. Veneziana com grade Lucasa Premium, R$ 298,90. Piso, vários modelos Nardini, R$ 7,30. Matielli, 5 lojas com super descontos para você. Gente de Palavra, Local TV, canal 23. Voltamos com o Sérgio contando para nós agora aquele momento que você foi no domingo jogar e o treinador estava assistindo. Como é que foi essa história? Então, o treinador de goleiro descia assim, ele já era do profissional, né? E ele descia para avaliar os jogadores de júniores, tá, os goleiros. E ele foi convidado para ver esse jogo porque ele questionou um pouco o meu trabalho com relação a treinamentos. Então, na hora de jogar, ele não tinha visto. Aí o treinador que me levou falou, então domingo você vai lá ver ele jogar e depois você me responde se vai mandar embora ou não. Isso sem falar para mim, porque eu não sabia de nada. E aí no jogo, começou a rolar o jogo e 1-0 para nós, 2-0 e teve pênalti pros caras. Aí o cara bateu, eu peguei. Aí 3-0. Ele assistindo, quietão no canto lá, só olhando e tal. Assistindo e de repente no final do jogo, tava 3-0 para nós, eu indo muito bem no jogo e tal. Teve outro pênalti. Aí o rapaz bateu, peguei de novo. 2 pênaltis no jogo.
Esse é o homem, falou. Enfim, acabou o jogo no vestiário, aí o seu Marchetti chamou ele e sem falar comigo. Falou assim, agora, você quer falar alguma coisa sobre o meu goleiro? Ele falou, não, realmente ele é muito bom goleiro, só precisa melhorar os trabalhos de treinamento, mas eu me equivoquei. Tá de parabéns, pode... Então, a partir daí, aí ele foi e conversou comigo. No outro dia, os diretores me chamaram para assinar não o contrato. Quando você é amador, você assina um documento onde você já fica vinculado ao clube, né? Então, você faz parte daquele clube. E desde então, eu assinei o meu termo de contrato lá e fiquei sendo do Palmeiras. E aí, depois, uns 3 meses para frente, ele me falou essa história. Desde então, eu fui trabalhando, ele foi lá, começou a orientar, a trabalhar, e aí foi crescendo, né? Com os treinamentos fui melhorando e consegui, graças a Deus, chegar a uma situação... Depois você já foi para segundo goleiro, terceiro goleiro? Aí depois disso eu comecei a participar de jogos, já era do clube, disputar de campeonatos, e aí em 1990, 89, nesse ano mesmo, em 89, no final do ano, eles me emprestaram, porque o Palmeiras já tinha uns 4, 5 goleiros na base, me emprestaram para o Ceilândia, não, para o Embu-Guaçu, que era, na época era a primeira, segunda e terceira divisão, né? Então eu fui disputar a terceira divisão pelo Embu-Guaçu com 19 anos, todo jogo eu ia bem e tal, e, sabe, arrebentava nos jogos mesmo, mas aí quem me levou foi o César Maluco, que ele era treinador, e aí ele começou a gostar do meu trabalho, enfim, para não ficar parado eu joguei. No retorno de 89 para 90, para o Palmeiras, que eu fui devolvido, aí eles começaram já a notar que eu tinha ido bem no clube, eu já comecei a causar um pouco, né? Sérgio, conta uma coisa, você saiu, foi emprestado, você saiu da Metalúrgica, ficou só com futebol? Só. O que passava na tua cabeça? E se não dá certo futebol, você largou o emprego, porque como você falou, a família precisava, não? Sem dúvida. Na minha cabeça, Daniel, eu trabalhava para, lógico, ter a renda, mas assim, era uma questão de ajudar a família. E aquela situação, ela era, para mim, ela era passageira, porque o meu sonho mesmo era ser jogador. Então, uma hora que eu pintasse uma oportunidade, eu ia largar tudo e já... Então você largou mesmo? Larguei mesmo e não pensei 2 vezes. Até porque onde eu ia, tinha um talento, tinha um dom, sabe? Então eu tive essa oportunidade e falei, agora é a minha chance, tem que abraçar. E foi o que aconteceu. Voltou para o Palmeiras e aí ficou no Palmeiras. Aí em 90 fiquei, teve a Taça São Paulo em 1990 e tinha 3 goleiros disputando a vaga para ser o titular, segundo e terceiro. E aí nessa disputa dos treinamentos eu fiquei em segundo, porque tinha um rapaz lá que chamava Ailton, que já tinha 8 ou 7 anos de casa já. Ele foi o titular e eu consegui a posição de reserva nessa Taça São Paulo, e quem era o treinador era o seu Marchetti. E aí nós fomos disputar a Taça São Paulo de 90, foi em Piracicaba, ele começou jogando, o rapazinho lá, o Wilton, e no segundo jogo ele não foi bem, aí o seu Marchetti trocou e me colocou como titular. Jogamos mais 2 jogos, mas não passamos da primeira fase. Aí a Taça São Paulo retornou todo mundo, e os 10 jogadores que ele levou, o seu Marchetti levou, 8 foram mandados embora. Ele foi embora, foi quase todo mundo com ele. Eu também achava que estava dentro dessa lista, mas ficou eu, o Galeano, nós ficamos lá. O Galeano era da época. Ficamos lá e, pra você ver, aquele time tinha Paulinho Kobayashi, Carlinhos, que era do Santos, Carlinhos, um volante, tinha o Biro, lateral esquerdo, então Tonhão, Alexandre Rosa, esses jogadores saíram e eu fiquei, né? Então aí em 90 eu fiquei, o que aconteceu? Mas não fiquei no profissional, fiquei largado ali esperando alguma situação aparecer para ser emprestado novamente. Para você pegar. Aí fui emprestado novamente para o Ceilândia. César Maluco foi para lá. Para o Ceilândia. Levou você. Aí, Sérgio, quer vir comigo? Aqui vai disputar a primeira divisão aqui. Eu falei, vou, professor, vamos embora. Nunca tinha saído de casa, era a primeira vez. Nunca tinha pego um avião. Aí, com quantos anos? 19 para 20. 20 anos já. Aí eu falei, agora é a hora, né? Porque eu tinha que profissionalizar e sair. Não dá para ficar ali. Então eles fazem isso, né? E aí eu falei, vou embora, Sérgio, vamos disputar esse campeonato. Fui lá, disputei o campeonato com ele, fui o melhor goleiro da competição e fui vice-campeão. Aí tinha um senhor no Palmeiras que chama Seu Dilon, é o cara que coordenava tudo. Então eu nunca tive empresário para você chegar aí, então tudo foi na raça. E quem era o presidente era o seu Faquina na época, né? E em 91 para 92 eu retornei ao Palmeiras. E aí quem me falou muito bem, quem falou da minha pessoa pro seu Faquina foi o seu Dilon. Falou, olha, dá uma observada nesse goleiro, porque ele saiu em 89 emprestado, foi muito bem, voltou, e emprestaram de novo agora, foi muito bem lá, foi vice-campeão, estão querendo comprar ele lá, eu não quis vender,
tô trazendo ele pro senhor dar uma olhada. Presidente Sofaquina. Aí o Sofaquina falou, então dá uma chance para ele no profissional, fala para mostrar um pouco dele aí, porque os outros goleiros estavam lá e não tinha virado nada ainda. E aí voltei, em 92 me apresentei no profissional, era o Nelson Batista, e a história é longa. E aí o Nelson Batista tinha o Carlos, ex-seleção, você se lembra? O Ivan, Veloso, César, tudo na minha frente. Aí vinha o Wilton, né, que era mais velho que eu de clube, que estava sempre na minha frente nos juniores e tal. E o Paulo Francês, e o André, e eu, 7 goleiros, quase 8 goleiros. Tudo para disputar ali nos treinamentos, numa pré-temporada. 92 para ver quem ia ficar como terceiro, essa galera aí. Aí eu tô treinando, voltei, pra mim era tudo novo, porque imagina, dentro do Palmeiras, ver uns profissionais, a primeira vez que eu ia pegar o profissional, treinar com o profissional. Então foi uma situação onde eu me senti meio que nervoso, né, no começo. E aí aos poucos fui me enturmando, fui pegando amizade nos treinamentos, né, era muito magro na época, não tinha ainda aquela massa, né, com os outros, a musculatura que você tem que ter para você enfrentar os treinamentos. E aí comecei a me alimentar no clube, isso sem contrato ainda, não estava a dificuldade financeira muito grande em casa, o pai, mãe, enfim. Aí os Veloso falou assim, eu não vou ficar como terceiro, foi embora para o União São João, onde ele tinha sido campeão da segunda divisão. O César também era mais velho que eu, falou assim, vou voltar para o Lemense, porque o Lemense fez uma proposta boa para ele, para continuar lá. E aí sobrou essa vaga de terceiro goleiro para mim, pro Paulo, pro Wilton e pro André. Você faturou. Aí eu falei, agora é comigo, né? Aí nessa oportunidade nós ficamos um mês treinando. E o Nelson Batista observando quem ia ser o terceiro. Mas cara, não conta o que aconteceu, não. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres vestirem sempre as últimas tendências. E além dos seus famosos e cobiçados jeans, a M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens, além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres. E para ficar ainda melhor, na M-Officer do Esplanada Shopping você pode conhecer a exclusiva seção de vestidos Carlos Miele, trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba. Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda em até 10 vezes no seu cartão de crédito. M-Officer Esplanada Shopping. Fone 3233 6788. Estamos de volta com Gente de Palavra, nosso entrevistado de hoje, Sérgio, grande craque do Palmeiras de todos os tempos, está nos dando um prazer hoje, e a você que está nos assistindo, com essa entrevista, contando um pouco da sua história. Sérgio, e daí? Nelsinho Batista tinha que escolher, tinha 3 ainda, mesmo depois dessa peneirona aí, sobraram 3, você era um dos 3. E esses 3, logicamente, mais velho, assim, mais antigo no clube, com mais cancha, mas aí o que mandava ali era dentro de campo e eu tinha experiência de ter jogado. Eu fui disputar 2 campeonatos fora e, enfim, aí o que eu ia mandar era a técnica e a desenvoltura de cada um. Então eu, e num certo coletivo, num dia, numa sexta-feira, o Nelson Batista chamou esse treinador goleiro, que era o Zé Mário, que foi o mesmo que queria mandar eu embora nos juniores. Chamou ele e falou assim, eu quero ver o coletivo desse rapaz aí, o Sérgio, coloca ele no coletivo hoje. Foi o que me passaram, né? E eu, no coletivo, fui muito bem. O Carlos não participou desse dia, foi o Ivan e eu no coletivo. Ele olhou. Fiz o coletivo e fui embora para casa, não sabia de nada. E no sábado, na apresentação para treinamento, o Zé Mário me chamou, o treinador goleiro. Falou, Nelson Batista, dentre todos os goleiros aqui, gostou de você. E me perguntou se você tem interesse. E eu disse para ele que dos que estão aqui, você está mais preparado para assumir essa posição. E a gente quer saber se você vai querer ser o terceiro goleiro ou se você vai fazer igual os outros que querem ir para outro lugar. Falei, é o meu sonho, né? Falei, tô aqui para isso. Então eu fiquei assim, sem palavra, né? Falei, eu fui escolhido. Então ali já começou. Né? Em 92 eu fui escolhido para ser o terceiro goleiro. E aí o diretor falou assim, agora vamos assinar um contrato. Então naquela época... Essa é a melhor parte, hein? Melhor parte. Agora, assim, a dificuldade estava indo embora. Pegava trem, Carapicuíba, descia na Barra Funda, andava de a pé. Então foi um ano muito difícil. Não tinha condição nenhuma. E aí, nesse momento, aí ele falou assim, pode passar no departamento pessoal com o senhor Odilon, que era o senhor que estava me ajudando, falou, vai estar fazendo o seu contrato. Então, vamos supor, naquela época, eu tinha conseguido uns 5 mil de salário hoje, né? Vou falar em
E aí ele me deu, vamos supor, 20 mil de luvas no dia de hoje, né? Meu primeiro contrato. Falei, nossa. Então foi assim. Assinei o contrato, agradeci o seu Odilon. E aí começou a minha história como terceiro goleiro. E foi... Aos poucos eu fui ajudando em casa, né? Então a situação foi melhorando. Tudo, né? Comprei meu primeiro carrinho. Aí já comecei a treinar de carro. E aí foi. Em 92 eu comecei a participar do meio do ano para frente. O Carlos se machucou. O César voltou e tomou minha frente. Porque ele era mais velho, e jogou como titular. O Ivan teve um problema com o Nelson Batista, que foi mandado embora, não sei se você lembra na época. O Ivan, Jorginho, Andrei e Evair foram afastados os 4. Então o Ivan saiu, que foi o segundo goleiro, ficou essa lacuna, essa brecha, e o César tomou conta. E eu vindo treinando, fiquei como segundo. Fomos para a final contra o São Paulo, você lembra que o São Paulo foi jogar em Tóquio e voltou. E naquela ocasião o César não foi tão bem na final e o Palmeiras perdeu a final. No ano seguinte eu voltei a treinar novamente, o Veloso retornou para o clube, já não tinha mais Carlos nem Ivan, aí o titular era o Veloso, porque ele já era conhecido, famoso, e eu não era ninguém. Quem era o Sérgio? E o César operou os 2 joelhos, no retorno de 93. Aí na pré-temporada o Vanderlei Luxemburgo falou assim, ó, pro Zé Mário, fica esperto que de uma hora para outra você pode ser utilizado, né? Que você está agora como segundo. E aí apareceu o Marcos como terceiro, que ele surgiu em 92 para 93. E aí no quarto jogo do Campeonato Paulista, aquele timão, aquela máquina, Evair, César Sampaio, e eu no banco ali, bem demais. Começou o campeonato no quarto jogo contra o Rio Branco em casa, à noite, chovendo, o Veloso fez uma defesaça, estourou o dedo. Aí o Zé Mário pegou e falou assim, ó, segundo tempo é com você. Sua chance. Minha chance. Subi para jogar, chuva tremenda, 2-0 para o Rio Branco. Conseguimos empatar o jogo, 2-2. No próximo jogo ia ser contra o Santos no Morumbi. Imagina só. Aí foi aquela onde o Sérgio apareceu. Cheguei no CT para treinar no outro dia. Depois desse jogo, o Veloso estava cercado de repórter. Quando eu olhei assim, aquele monte de repórter em volta do Veloso, eu não sabia que ele tinha quebrado o dedo. Só sabia que tinha tido uma contusão. Aí os repórteres me viram, né, chegar no CT. Quando eles me viram chegar, saíram tudo de volta do Veloso e vieram correndo para cima de mim. Aí eu saí correndo para o vestiário porque eu não sabia. Falei, putz. Aí eu olhei, o Veloso estava com gesso até aqui, né? Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, agora vai ser a minha chance. E para você ver como é que são as coisas, né? Entrei no vestiário, reunião. O Vanderlei Luxemburgo, Bruno Oro e o Zé Mário. Sérgio, seguinte, a chance é tua, o Veloso machucou, tem uns 50 dias que ele vai ficar parado, o campeonato está seguindo, você está aí porque você tem chance, agora é o seguinte, se você não for bem nos 3, 4 primeiros jogos, nós vamos ter que contratar um goleiro. Que pressão, Sérgio. Na realidade eles tinham que fazer isso, porque eu tinha que responder, porque o time foi feito para ser campeão, só fera, tinha jogador de seleção. Aí eu falei assim, não, pode deixar comigo, é a minha chance. Aí o Zé Mário falou assim, ó, esse aqui eu que fiz, pode confiar que eu vou. Então foi isso. A oportunidade foi dada para mim, contra o Santos foi 3-1, fui bem, contra a Ponte Preta fui bem e começou. E aí fui ganhando prêmios, ganhando jogos, e aí foi, cheguei até a final de 93. E foi que todo mundo sabe, né? No dia 12 de junho, se eu não me engano, umas 4 horas da tarde, fomos campeões com 100 e poucos mil pagantes. E eu olhava para cima assim naquele Morumbi cheio e falava assim... Que você tinha essa hora? Então, é uma situação até assim que eu fico na minha mente, porque uma situação, eu vou contar rápido, né? Em 92 eu fui no cenáculo da Renovação Carismática e eu não era conhecido. E eu fui no cenáculo no Morumbi, foi eu, minha sogra, minha esposa, eu era namorado dela, e a minha mãe. E lá de cima eu olhei assim, e eu olhei pro Morumbi lá embaixo, porque o cenáculo é assim, todas as igrejas se encontram e vai lá e eu olhei assim e falei assim, em 92, um dia eu vou ser campeão aqui dentro. Aí eu fiz esse pedido mesmo, é interessante o negócio. E aí eu olhei assim, pedi para Deus isso, né? Quando eu tava lá embaixo, em 93, que eu vi aquela galera assim, lá de baixo, eu lembrei do que eu fiz o pedido. Então eu olhei assim para cima e agradeci a Deus pelo que Ele me proporcionou. É uma sensação muito gostosa. É emocionante. Quando eu começo a falar isso, eu sinto uma emoção muito grande. É isso. Porque não é para qualquer um, né? Você sair de onde eu saí e conquistar o que eu conquistei, chegar lá e ser campeão em 93 em cima do Corinthians, não foi fácil. Então foi o meu primeiro título. Depois teve em 93 a Rio São Paulo, fui campeão de novo jogando. Em 93, né? No Brasileiro fui campeão de novo. Então 3
título no ano, jogando, eu posso dizer hoje que não é para qualquer um. Não é, não. E você mereceu. Obrigado, eu agradeço, Daniel. Obrigado. E você vê, com esse pessoal, essa renovação do Palmeiras, você vê possibilidade do Palmeiras voltar ao lugar que sempre deveria estar? Sem dúvida, porque o esporte, a chance de proporcionar isso é muito grande, né? O que manda é dentro das 4 linhas. Lógico que você tem que fazer toda uma preparação extra-campo, a parte política do clube, negociação com os projetos, né? Mas eu vejo que o Palmeiras hoje, com essa uma nova fase. Sim, uma nova fase, com o Brunoro, com o próprio presidente que chegou, né? O Paulo Nobre, um cara novo, jovem, que tem uma visão também muito interessante, com as pessoas que ficaram lá dentro. Eu conheço muita gente, então eu tenho certeza que o Palmeiras está tomando uma cara, está encontrando o caminho, que daqui a pouco vai melhorar, engrenar. Porque tem um cara muito já experiente para isso, que é o Brunoro, né? O cara sabe o que está fazendo. Muito sério também, né? Tem o respeito de todo mundo. Isso vai ser legal. Sérgio, é uma pena, o nosso tempo é curto, sabe, televisão. Eu ficaria aqui horas com você, é um prazer enorme. Mas antes de encerrar o programa, eu queria fazer um bate-bola com você. Em poucas palavras, Sérgio, família. A coisa mais importante para mim, tanto como pai, mãe, esposa, filho, é o alicerce para mim. Sucesso. Sucesso é uma palavra. Sucesso, eu acho que ele está vinculado à sua dignidade, à sua honra, ao seu querer, à sua gana, ao seu dom. Um momento inesquecível, Sérgio. Um deles é esse que eu contei agora, né? De onde você está e fazer um pedido. E eu tenho certeza que Deus me proporcionou isso e foi um momento inesquecível para mim. Um ídolo? Um ídolo? Meu pai. Uma música, Sérgio? Nossa, são várias. São várias. Mas eu diria que é uma música recente. Do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu, é uma música que eu gosto. Um sonho? Sonho? Eu sonhei várias vezes acordado e eu acho que para o ser humano ele tem que sonhar muito acordado, porque o sonho ele se torna realidade. Tudo que eu sonhei, vivenciei, concretizou. Eu acho que isso é o importante para o ser humano, ele sonhar, viver aquilo e pensar positivo, que isso se realiza, né? Eu acho que isso é o maior sonho do ser humano, é saber que ele sonha acordado, que ele pode concretizar aquele sonho. Quem é Sérgio? Cara, eu sou um cara simples, humilde, que vem de uma família muito simples e que tudo que eu conquistei foi com dificuldade, com garra, com determinação e principalmente com respeito, né? Sem passar por cima de ninguém. Então, eu não consigo falar muito de mim. Eu acho que a virtude do ser humano é deixar com que as pessoas falem, né, dele, que sejam coisas positivas. Então, graças a Deus, onde eu chego, as pessoas me recebem bem. Então, acho que isso que é o mais importante para mim, a dignidade, a honestidade, né? Isso é um fato principal que eu acho que o ser humano tem que ter. Este é Sérgio Luiz de Araújo, gente de palavra.